Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 29. Gênesis capítulo 29. E nós leremos do versículo 31 até o versículo 24 de Gênesis 30. Ok? Diz assim: Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecundo, ao passo que Raquel era estéril. Concedeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: O Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse: Soube o Senhor que era preterida e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho, e disse: Agora, desta vez, se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse: Esta vez louvarei ao Senhor. E por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã, e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: Acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela: Eis aqui Bila, minha serva. Coabita com ela, para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim lhe deu a Bila, a sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concedeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz, e me deu um filho, portanto lhe chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho a Jacó. Disse Raquel: Com grandes lutas tenho competido com minha irmã, e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia: afortunada, e lhe chamou Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia: é a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa, e lhe chamou Azer. Foi Ruben nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo. E trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: Dá-me das mandrágoras de teu filho. Respondeu ela: Achas pouco me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel: Ele te possuirá esta noite, a troco das mandrágoras de teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e lhe disse: Esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com ela. Ouviu Deus a Lia, ela concebeu e deu à luz o 5º filho. Então disse Lia: Deus me recompensou, porque dei a minha serva a meu marido, e chamou-lhe Issacar. E Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o 6º filho e disse: Deus me concedeu excelente dote. Desta vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos, e lhe chamou Zebulon. Depois disto, deu à luz uma filha e lhe chamou Diná. Lembrou-se Deus de Jacó, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame, e lhe chamou José, dizendo: Dê-me o Senhor ainda outro filho. Meus irmãos, que casa difícil,
Que guerra dentro do lar da família de Jacó. Perceba que, ao passo que os filhos vão nascendo, tanto de Lia, como das escravas, como de Raquel, parece que a guerra vai se acentuando. No lugar de o filho ser ali celebrado como uma dádiva do Senhor, nós temos simplesmente nomes, e você vai olhar claramente nos nomes dos filhos que elas vão dando aos seus filhos, nomes simplesmente que retratam a aflição do seu coração, a guerra interna, a luta que elas estavam travando, simplesmente por rivalidade entre as duas irmãs. O que nós temos aqui em Gênesis 29 e 30 não é simplesmente uma guerra pelo coração de Jacó. O coração de Jacó era de Raquel. Claro isso. O que nós temos aqui é uma guerra emocional, do coração, de prevalecer, de mandar, de ter o controle sobre a situação. Cada nome que é dado aqui às crianças é uma manifestação desse desejo de controle, de que as pessoas aprovem a você. Cada gravidez que nós temos retrata simplesmente a tentativa de resolver um vazio existencial, um vazio do coração, que só Deus pode preencher. Agostinho já dizia que o nosso coração tem um vazio do tamanho de Deus, que nada pode preencher, somente Deus. E perceba que a cada gravidez, a cada nascimento, este vazio, ele é externado. As pessoas ali, aquelas duas irmãs, Raquel e Lia, Lia e Raquel, elas estão o tempo todo buscando ter filhos para ver se aquele vazio se completa. Raquel quer filhos por causa que a sua irmã tem filhos. E ela não consegue tolerar isso. Ela não consegue suportar a prosperidade da sua irmã, a fertilidade da sua irmã. Ela inveja porque Lia é fértil. Lia, do contrário, ela inveja a Raquel porque Raquel tem o amor do marido. Percebeu? Raquel tem inveja de Lia porque Lia é afortunada, porque Lia recebe a bênção do Senhor, porque Lia recebe a graça de Deus, porque Deus se inclinou a Lia. E Raquel tem ciúme disso. Por que Deus tem olhado para ela e não tem olhado para mim? Lia já olha e diz: eu tenho o favor de Deus, mas não tenho o amor do meu marido. Veja que vazio existencial. Veja que vazio no coração daquelas irmãs. Essas duas mulheres têm esses vazios totalmente diferentes, totalmente um do outro. Mas este problema delas é um só. É a idolatria do coração. É o desejo de que Deus não seja o seu Senhor. Elas são idólatras do seu próprio coração. Elas criaram ídolos no seu próprio coração. E o ídolo, irmãos, é algo terrível. O ídolo é um hóspede que está no nosso coração que nunca se satisfaz. O ídolo, ele nunca está satisfeito. Enquanto você alimenta o seu ídolo, ele sorri, ele lhe dá felicidade e você fica alegre. Mas quando você não alimenta esse ídolo, quando você falha com esse ídolo, quando você não faz aquilo que ele quer, esse ídolo lhe atormenta. Esse ídolo lhe deixa profundamente transtornado. E esse ídolo, irmão, pode ser os nossos filhos. Pode ser nosso esposo, a nossa esposa, o amor da nossa vida. Esse ídolo pode ser o reconhecimento, a aprovação dos homens. Esse ídolo pode ser o sucesso empresarial, sucesso financeiro, sucesso na igreja. Percebam que todas essas coisas são boas. Ter um esposo é bom. Ter filhos é bom. Ter alguém para compartilhar essas coisas é boa. Ser reconhecido naquilo que nós fazemos é algo bom. Ter sucesso na nossa profissão, naquilo que nós fazemos, é bom. Mas perceba que coisas boas podem se tornar ídolos em nossa vida. Coisas boas podem tomar conta do nosso coração e tirar Deus do centro do nosso coração.
Por isso é importante que você pergunte ao seu próprio coração. Porque o ídolo, ele é detectado simplesmente com uma pergunta que você pode fazer. A pergunta é: o que você mais precisa ter para viver? O que é que você precisa na sua vida que é indispensável? Seus filhos? Então isso é um ídolo. É o seu trabalho? Se eu não tiver meu trabalho, eu não consigo sobreviver, eu morro. Isso é um ídolo. São os seus pais? Se eu não tiver meus pais, eu morro. Isso é um ídolo. Foi essa a expressão de Raquel. Dê-me filhos, senão eu morro. É assim, irmãos, que nós diagnosticamos um ídolo em nosso coração. É assim, com essa simples pergunta, que nós fazemos ao nosso coração. É aí que nós diagnosticamos um ídolo em nossas vidas. A pergunta que você faz e a simples resposta que você pode simplesmente dizer assim: a minha vida não vale a pena mais depois que eu perder isso. Isso pode acontecer, irmãos, com todos nós aqui. Muitos pastores, por exemplo, quando eles deixam o ministério, eles sucumbem, eles enfraquecem, eles adoecem. Porque para eles o ministério é a vida deles, o ministério pastoral é a vida deles. Aquilo se tornou um ídolo. Perceba, uma coisa espiritual. Por exemplo, você pode ser um líder na igreja, um presbítero, um diácono, participar de um departamento interno como a SAF, como a UPH, como tantos outros, e ser o presidente. E se você perder aquilo, você simplesmente fica desesperado. Isso é um ídolo e você não percebe isso. O ídolo lhe tira a paz, o ídolo lhe deixa aflito. Quando você perde aquilo que você colocou no altar, no lugar do Senhor e no altar do seu coração, isso simplesmente é um ídolo em nossa vida. E é isso que nós vamos entender aqui. Mas nós vamos entender como Deus, Ele trata sobre isso. Como Deus, Ele vai construir a nossa vida debaixo da sua graça soberana, independente dos ídolos do nosso coração. Mas como nós também devemos abandonar os nossos ídolos e confiar naquele que vê a nossa aflição e nos oferece uma restauração no templo próprio. A primeira coisa que nós vamos ver nesta noite, nesta manhã, desculpe, o culto da noite, o costume, mas vamos nos acostumar. Vocês veem que já temos o boletim pela manhã, agora a partir da semana de hoje já, nós temos o boletim com a ordem do culto da manhã e a ordem do culto à noite. Então levem para casa, bote sua Bíblia e traga de noite, não vai ter de noite não, viu? É só pela manhã, porque já está aí a ordem do culto da manhã e a ordem do culto da noite em um boletim só. Então, a primeira coisa que nós vamos ver nesta manhã, irmãos, é exatamente que a graça de Deus, de maneira soberana, ela vai exatamente nos ensinar, vai tratar ao nosso coração quando nós ainda nos sentimos rejeitados, quando nós ainda estamos distante do Senhor, quando nosso coração está longe e mesmo assim sofremos aflição e angústia. Perceba só claramente, Deus ele intervém, irmãos, em nosso favor, exatamente para equilibrar as balanças da justiça e da misericórdia, quando nós estamos sendo rotulados pelo mundo, pela nossa aparência, pela nossa utilidade. Às vezes o mundo vai olhar para nós e vai dizer, não, aquela pessoa não é digna, por que ela está ali, naquela condição? Era isso que estava acontecendo com Lia. Veja só o que diz o versículo 31, irmãos. O texto nos diz assim: vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. E aqui nós, irmãos, temos um eufemismo aqui na tradução. A palavra desprezada nos dá uma ideia assim, de alguém que está ali abandonada, né? Não é essa, quando a gente vai falar de desprezo, fulano está meio desprezado. Nós usamos essa expressão para dizer, fulano está abandonado, veja lá a situação dele ali.
é alguém não amado. Só que o termo hebraico, o termo original aqui é odiada. Lia não era somente abandonada, ela não somente Jacó chegou lá e deixou para ela lá. Não, Lia era a rejeitada, ela era odiada por Jacó. Por quê? Porque Lia foi o objeto do engano. Labão, o seu pai, a usou para enganar a Jacó, para que Jacó pudesse trabalhar por 14 anos gratuitamente. E quando Jacó olhava para Lia, ele lembrava de quê? Da manhã, quando ele acordou e a encontrou no quarto. Ele olhava para ela e dizia: aqui está o meu engano. Eu fui enganado pelo pai dela. Eu fui enganado por ela. Eu fui traído. Jacó, ao olhar para ali, ele tinha isso. Só que, além do ódio, essa palavra, dentro da cultura daquela época, ela tinha um sentido ainda legal. Ele tinha o sentido, a conotação da rejeição, do ódio, mas ele tinha um caráter legal. Jacó, ele poderia simplesmente, por causa do seu ódio, ele poderia divorciar. E por que ele não faz isso? Porque ele ainda está no estágio probatório. Lembrem-se, né? Jacó trabalhou 7 anos por Raquel e ele foi enganado. Não foi isso que aconteceu? No capítulo anterior, e vimos isso na semana passada, ele foi enganado. Trouxe Lia. E ele vai lá e diz: Labão, você me enganou. Era Raquel. E Labão disse: não pode. A mais nova não pode casar da mais velha. Então você é Lia mesmo. Raquel disse, ou Jacó disse: então, por Raquel, eu vou trabalhar mais 7 anos. E passa uma semana e ele recebe Raquel. Mas ele tem um voto que ele vai trabalhar os 14 anos. Então ele ainda está dentro da casa de Labão. Então aqui é importante a gente entender esse contexto também legal. Após esses 14 anos, Lia poderia simplesmente ser abandonada. Por causa do ódio de Jacó para com ela. Então, perceba aqui, irmãos, que a situação de Lia era uma situação completamente vulnerável. É exatamente nessa situação que a bondade de Deus se manifesta a Lia. Perceba só, irmãos, Deus é o Deus que vê. Ela está lá rejeitada, odiada, e é nessa situação que Deus vê a sua aflição. Irmãos, esta intervenção de Deus aqui não é apenas uma compaixão do Senhor pela vida de Lia, é simplesmente uma fidelidade pactual. O Deus que vê Lia, irmãos, é o mesmo Deus que prometeu a Abraão o que faria dele uma grande nação. Cada nascimento que nós vemos nesta história é exatamente o avanço da concretização da promessa de Deus a Abraão. Deus não está simplesmente tratando a dor de uma mulher rejeitada. Não. Deus está preservando a aliança. Deus está preservando a linhagem de Abraão. Essa graça, irmãos, que consola a vida do aflito, é a mesma graça que cumpre as promessas de Deus. É importante isso, nós entendermos isso. A graça que está nos consolando, ela não está se consolando apenas pela nossa aflição. Ela nos está consolando pela fidelidade pactual de Deus a nós. Ele tem um pacto com a sua igreja, e este pacto e esta aliança é eterna. E é firmado nesta aliança eterna que Ele vai cumprir. E então Ele vai nos encontrar em nossa aflição. Deus encontra Lia em sua aflição. E Ele dá filhos a Lia, exatamente por conta da sua fidelidade pactual que Ele tinha feito a Abraão. Para entendermos isso, irmãos, nós podemos olhar para a vida de outra mulher,
rejeitada, desprezada, abandonada, chamada Agar. Alguns anos antes, nós temos um retrato disso, não de uma esposa, mas de uma escrava. De uma escrava que foi usada como uma barriga de aluguel para que ela pudesse dar filhos ao patriarca Abraão. Mas no momento em que ela tem filho, ela engravida e ela tem filho, ela começa a se achar então superior à sua senhora Sara. E Sara pede a Abraão para que Abraão a despeça, para que Abraão a abandone. E quando Agar então vai para o deserto e chora na sua aflição, Deus vê a aflição de Agar. E ele vem a Agar e então cuida de Agar. Isso é importante para nós. É exatamente a primeira vez que a expressão do nome de Deus, Deus é o Deus que vê, é pronunciada nas Escrituras. Aqui, irmãos, nós temos o Deus que vê. Perceba só, viu Deus a aflição de Lia. Veja só, irmãos, que isso é importante. Você não vê Lia orando. Você não vê Lia reclamando. Você vê Lia aflita, angustiada. E essa aflição de Lia, essa angústia de Lia é vista pelo Senhor. Isso, irmãos, nós podemos ter para nós. Quando nós nos sentimos invisíveis para aqueles que devem nos amar. Quando as pessoas que estão à nossa volta, que devem nutrir amor para nós, e não nos amam, e nos abandonam, e somos rejeitados, perceba, Deus é o Deus que vê. Você não é invisível ao Senhor. Você pode ser invisível às pessoas à sua volta. As pessoas à sua volta podem estar rejeitando, ou podem estar contra você, ou podem não estar compreendendo a você, mas Deus vê a sua aflição. Se Deus então, irmãos, fundamenta essa graça de Lia, essa identidade de Lia, então a nossa identidade não pode estar ancorada na aprovação humana. Se Deus olha para nós, mesmo quando o mundo não nos olha, quando o mundo nos rejeita, e Deus então derrama a sua graça sobre nós, nós não podemos simplesmente forjar a nossa identidade, quem somos por meio da aprovação dos homens. Se você não entende que esta sua identidade, quem você é, está ligado ao pacto, à aliança, que você é um povo de propriedade exclusiva do Senhor, que você é de Deus e Deus é seu, que há uma aliança, que há um pacto entre você e Deus, e você busca a aprovação humana, simplesmente, irmãos, você vai claramente não entender como é a graça de Deus em sua vida. Você sempre se sentirá um rejeitado. E Lia passou por isso. Perceba só que Lia ela vai tendo alguns filhos. E ela tem 3 filhos. O primeiro deles, 3 filhos na sequência, para você entender aqui a progressão de como Lia se sentia rejeitada e aflita. O primeiro deles, irmãos, ela chama ele de Rúben. E veja só o que ela diz, então, quando ela tem esse filho. Versículo 32. Concebeu, pois, Lia, e deu à luz um filho, a quem chamou Rúben, pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição. Percebeu? Ela diz, o Senhor atendeu a minha aflição, Ele viu a minha angústia. Mas olhe como o coração de Lia ainda é idólatra. E ninguém pode ter 2 senhores. O nosso coração não pode estar dividido. E ela que está dividida. Se ela para aí, está uma maravilha, não é? Maravilha, está certo. O Senhor, Ele atendeu a minha aflição, Ele viu a minha aflição. Mas perceba o que ela diz, o significado do nome Rúben. Por isso, agora me amará meu marido. Percebeu?
Ela diz: Deus atendeu a minha aflição e agora eu vou ter o que eu quero. Agora eu vou ter o que eu necessito. Agora eu vou ter o que realmente o meu coração deseja. Não é o favor de Deus. O que o coração de Lia deseja é o quê? O amor do seu marido. Ídolo. Idolatria. Ela está olhando para aquela situação e diz: eu ainda não estou satisfeita. Deus abriu o meu ventre, Deus me concedeu ter um filho, Deus fez tudo isso, e ela entende isso, ela diz: Deus atendeu a minha aflição, foi Deus que fez tudo isso, mas o seu coração ainda não está satisfeito no Senhor, falta mais. Falta o amor do marido. E depois ela tem outro filho, Simeão, e ela vai dizer a mesma coisa. Veja só o que ela diz. Deu à luz um filho e diz: soube o Senhor que era preterida e me deu mais este. Terceiro filho: agora desta vez se unirá mais a mim, meu marido, porque ele deu à luz 3 filhos. Perceba que ela estava usando sempre a bênção do Senhor. Para quê? Para ter aquilo que ela precisava, para ter aquilo que ela necessitava. Ela estava usando a graça de Deus para que o seu coração fosse satisfeito. O seu coração não estava satisfeito no Senhor. O seu coração não estava simplesmente alegre e contente em Deus. O seu coração só se alegrava e só se contentava com o amor do seu marido. E ele não vinha. E ela ainda continuava aflita. E ela ainda continuava preterida, como ela diz o texto. E ela ainda continuava distante do Senhor. Meus irmãos, quantas vezes nós usamos a bênção de Deus, a graça do Senhor, como instrumento para negociar amor, reconhecimento, estabilidade. Quantas vezes Deus nos abençoa e Deus derrama graça, a bênção sobre a nossa vida, e nós usamos as nossas bênçãos para que o amor, queremos comprar o amor, queremos comprar o reconhecimento, queremos comprar o sucesso, queremos comprar a estabilidade. Quantas vezes essas bênçãos são derramadas e nós pegamos isso para alimentar os nossos ídolos, para alimentar a nossa idolatria. Era exatamente isso. Lia recebia a bênção, filhos, enquanto a sua irmã não tinha, e ela dizia: eu quero usar esses filhos para ter o amor do meu marido. E isso não acontecia. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes, por exemplo, nós queremos o amor dos nossos filhos e queremos comprar o amor dos nossos filhos. Nós queremos comprar o respeito dos nossos filhos, dando presentes, viajando e tal, mas nós não temos tempo para os nossos filhos, para Deus. Quantas vezes nós fazemos estas coisas, desfrutamos das bênçãos do Senhor e simplesmente usamos estas bênçãos? Quantas vezes você está fazendo isso, tudo isso, cria filhos, trabalha, dedicação, para no final você dizer aqui: agora as pessoas vão olhar para mim e vão me valorizar. Quantas vezes nós ficamos amargurados e tristes quando no final da nossa vida nós dizemos assim: os nossos filhos não olham mais para a gente, os nossos filhos não valorizam, os nossos filhos nos abandonaram. Tem pais, eu já ouvi pais dizer isso. Percebeu? Eles querem a valorização, eles querem a aprovação dos filhos, isso é um ídolo. E aí eles fazem tudo o que os filhos querem para manter essa idolatria. Às vezes você se esforça, você trabalha, você se dedica no trabalho, para que no final talvez as pessoas cheguem para você e digam assim: rapaz, como você é bom, como você é valorizado, como você é isso. Simplesmente você faz tudo para que no final o seu ídolo seja alimentado. O ídolo da aprovação, o ídolo da valorização do homem. Mas chega um momento em que você é confrontado. Chega um momento em que o seu ídolo, ele é confrontado.
e ele vai ter que ser abandonado. Isso acontece, irmão, no quarto filho de Lia. Veja só o que acontece aí. De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse: desta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá. E cessou de dar à luz. Perceba só, irmãos, o quarto filho, ela não fala mais do marido, ela não fala mais de ser preterida, ela não fala mais de se unir ao marido, ela simplesmente diz: agora eu vou louvar ao Senhor. Agora eu vou exaltar o nome do Senhor. E chamou o nome desse filho de Judá. Ela para de buscar a aprovação do homem. Ela para de buscar o reconhecimento do seu esposo. Ela para de querer ser valorizada por Jacó. E ela diz: eu encontro simplesmente satisfação no meu Senhor. Esta vez, agora, eu vou louvar ao Senhor. Independente do meu marido, independente das pessoas, independente do que os outros achem de mim, do amor e do reconhecimento, eu vou louvar ao Senhor, porque a minha satisfação está em Deus. E não é insignificante este quarto filho se chamar Judá. Lembram-se? É da tribo de Judá que vem o Messias prometido, o famoso leão da tribo de Judá. Essa é a expressão bíblica. Enquanto Lia, irmãos, está aprendendo a orar ao Senhor, a adorar ao Senhor, a estar em comunhão com o Senhor, Deus está de maneira silenciosa conduzindo a história da redenção. Aquela mulher outrora desprezada, agora torna-se um instrumento da linhagem real do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso revela, irmãos, um princípio pactual profundo. Deus frequentemente constrói seus maiores propósitos por meio dos improváveis. Lia não era aprovável, era Raquel, a querida, a amada por seu marido. Lia era improvável, era rejeitada, era preterida. E é por meio dela que Deus constrói a linhagem do Filho de Deus. A cura espiritual, irmãos, começa quando nós paramos de usar Deus para alcançar algo. Deus começa a tratar o nosso coração quando nós paramos de usá-lo para alcançar alguma coisa aqui nesta terra. E simplesmente começamos a adorar Deus por quem Ele é. Pela sua pessoa. Se por um lado, irmãos, a história de Lia nos mostra que Deus vê a preterida, quando ela para de olhar para o homem e olha para o alto. Por outro lado, a reação de Raquel nos alerta para o perigo de quando tentamos assumir o lugar de Deus, para forçar a nossa própria felicidade. De um lado nós temos Lia, reconhecendo e adorando ao Senhor. Do outro lado nós temos Raquel, usando meios humanos, tentando de todas as maneiras satisfazer então seu ídolo. Perceba só, irmãos, nenhuma estratégia carnal pode manipular a vontade de Deus, nenhuma. O esforço humano, sem fé, irmãos, é incapaz de gerar paz, é incapaz de gerar tranquilidade. É incapaz de a gente olhar para essas coisas e ver então que essas coisas aí, lá fora, podem trazer paz ao nosso coração. Você pode usar os meios humanos que for, o esforço que você for, sem fé não há paz, não há tranquilidade. Vejam então, irmãos, o que acontece aí. Versículo 1 do capítulo 30. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Perceba só, irmãos, o desejo de Raquel aqui se torna uma condição para viver. Ele se tornou então um ídolo, como vimos anteriormente. Isso revela algo muito profundo do nosso coração, da nossa carência emocional. Isso não é só algo psicológico.
Isso revela, irmãos, a natureza caída do coração do homem. A idolatria, irmãos, não nasce apenas da dor, do sofrimento. A idolatria nasce da corrupção, do pecado. O pecado, irmãos, não apenas nos faz desejar coisas erradas. O pecado, ele desordena os desejos que são legítimos. Um desejo legítimo, ele é desordenado por conta do pecado. E o que aconteceu? Será que é pecado desejar ter filhos? Hein? Eu acho que não. Eu acho que não é pecado desejar ter filhos. As Escrituras nos vão falar de Ana. Não é pecado desejar ter filhos. Mas é pecado você desejar ter filhos e não se contentar com a ausência de filhos. É isso que ela está dizendo aqui. Se eu não tiver filhos, eu morro. O coração caído, irmãos, transforma as dádivas de Deus em deuses. O problema de Raquel aqui não é amar demais, querer filhos, por amor a esses filhos. Mas é tentar encontrar nesses filhos a sua identidade, quem ela é, e a segurança que somente Deus pode dar a ela. Ela está tão cega que ela colocou Jacó no lugar de Deus. Ela exige de Jacó um filho. E Jacó diz a ela: eu não posso, quem sou eu para dar filhos a você? Ele diz isso: acaso estou eu em lugar de Deus, que é o teu ventre impediu frutificar? Versículo 2. Quando o ídolo não atende, irmãos, então a pessoa se desespera. Quando você não entende, você vai substituindo até satisfazer. Veja, primeiro ela exige de Jacó, depois ela vai para outros métodos. Existia uma planta fruto, naquele lugar ali, né, que as pessoas acreditavam isso, a fertilidade. E aí, o filho de Rubem, o filho de Lia, Rubem, ele tem então ele descobre essas, e ele traz as mandrágoras. O que é que acontece? Ela diz: é a chance. Porque era como se fosse um método fértil daquela época, da biologia. Era um dos métodos férteis do mundo antigo. Era mandrágoras. E ela diz: me dê essas mandrágoras. O que é que Lia diz? Você quer tudo? Você quer até o que o meu filho descobre? E aí, veja só o que ela faz. Ela disse: me dê as mandrágoras. E veja como Jacó agora, ele está sendo tratado no seu coração. Ele é alugado. Veja só. Ela diz: eu vou alugar o meu marido a você, e você me dá as mandrágoras. Uma noite ele vai ser seu. Ele não decide mais nem quem ele vai dormir, ele não vai se deitar. Perceba só como Jacó aqui, irmãos, está completamente manipulado, como ele manipulou seu pai. Como Deus está tratando o coração dele também. No meio de tudo isso, Deus está tratando o coração de Jacó. Deus está tratando o coração de todo mundo ali. E então ele dá as mandrágoras para que tenha uma noite com Raquel, com Lia. E o que é que acontece? Raquel então pega essas mandrágoras e ela não tem filho. E quem é que volta a ter filhos? Lia. Tem mais 2 filhos em 2 noites que Jacó tem com ela. Perceba, irmãos, que o ídolo, ele faz isso, ele faz com que você vá buscando encontrar satisfação, ele faz com que você vá com métodos desesperados, com métodos que você vai ver e vai dizer: não, eu preciso disso, eu preciso satisfazer o meu desejo carnal, eu preciso satisfazer o meu ídolo, e aí você vai buscando, você vai confiando em magia, em coisas que você diz: será que é isso?
Como se você confiasse que a pessoa passa, né? O William me confia, ele estava dizendo essa semana que confia. Na pomada negra, serve para gastrite, para má digestão, para dor nos ossos, para dor de cabeça, para tudo, né? Veja. E aí você vai lá e você compra a tal da pomada negra, que serve para tudo que você imaginar, né? Eu estou com uma inflamação na unha, passa a pomada negra lá, vai ficar bom. Perceba como é isso que é isso que Raquel está fazendo aqui. Como é que você sabe que as mandrágoras vai dar certo? Quem dá a vida, irmãos, é Deus. Jacó já tinha dito a ela: estou eu no lugar de Deus para lhe abrir a madre, para lhe abrir o ventre, para que você possa então ter filhos. Estou eu no lugar de Deus, para que o seu útero agora seja fertilizado. Eu estou fazendo a minha parte. O seu problema não é esse, é que Deus ainda não chegou a hora de você ter filhos. Mas ela não consegue se satisfazer com isso. E ela vai para as mandrágoras, ela vai para a barriga de aluguel, ela diz: então pega a minha escrava e começa a ter filhos com ela, porque assim eu vou satisfazer o meu coração. Perceba só, irmãos, que claramente aqui, nós temos alguém com ídolo muito duro, muito difícil no seu coração e desejando ser alimentado. E Raquel, o tempo todo, estava buscando alimentar este ídolo, esse desejo desordenado do seu coração. Enquanto, por outro lado, nós vemos Lia simplesmente orando. Veja só o que diz o versículo 17. Ouviu Deus a Lia, ela concebeu e deu à luz o 5º filho. A fertilidade, irmãos, não é mágica, não é uma biologia autônoma. Tem gente que pensa que é assim. Eu já cansei de dizer aqui. Tem gente que pensa que basta que o homem tenha relação sexual com a mulher, vai engravidar. Acabou-se. Acha que é simplesmente biológico. Não, é Deus. É simplesmente Deus. Esse é o fundamento bíblico, irmãos, que nós temos aqui. Raquel, veja, não tem filhos. Lia é estéril. Hein? Tem 4 filhos. 4 filhos. 4. E no 4º filho, veja só o que diz o versículo 35. E cessou de dar à luz. Então ela não tem problema com esterilidade. Tem? Não tem. Mas Deus diz: a partir de agora você não vai dar mais à luz. Acabou. Cessou de dar à luz. Veja o que diz o versículo 17. Ouviu Deus a Lia, ela concebeu e deu à luz o 5º filho. Veja só, irmãos. Aqui nós temos claramente Deus, né, no controle de tudo. Enquanto nossos ídolos nos prometem tudo e nos deixam vazios, Jacó, as mandrágoras, a escrava que ela deu, Raquel, e ela continuou vazia. Ela queria tudo e ela foi buscando por esforços humanos, por seus próprios meios, todas as coisas, mas ela continuou vazia. Enquanto isso, Deus nos pede simplesmente para que nós dependamos dEle e que Ele vai preencher as nossas vidas. A grande questão aqui que eu quero que você tente entender nesta manhã é: quais são as suas mandrágoras do mundo moderno? O que é que realmente você tem usado para obter as coisas que o seu ídolo quer? É o controle, é o desejo de controlar todas as coisas, que tudo saia do seu jeito e exatamente do seu jeito. Se não sair do seu jeito, você fica desesperado. Não tem pessoas assim? Tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu fico descontrolado, eu perco quem eu sou. Isso é querer exercer o controle onde você não tem. É ídolo.
Será que é manipulação emocional? Você manipula as pessoas emocionalmente. Chora, grita, se lamenta, se afasta, esfria. Às vezes você olha para as pessoas e diz, rapaz, não, você está manipulando. Eu não gosto de falar com fulano. Então eu me afasto dela. Isso acontece dentro do casamento, do namoro. Não vou falar, né? Vou dar um gelo nela, não é assim que a gente diz? Vou dar um gelo nela. Vou deixar ela lá no canto para ver se ela aprende a comer as coisas. Isso é manipular emocionalmente. É você querer que aquela pessoa faça o que você quer. E aí você vai usar de estratégias mundanas para que você obtenha o seu desejo. Isso é ídolo do seu coração. São estratégias humanas para forçar resultados. E quando esses resultados não vêm, você fica se culpando os outros. Perceba, irmãos, que aqui nós temos uma grande diferença entre Raquel e Ana. Passavam pelas mesmas coisas. As duas não tinham filhos. As duas tinham outras esposas para os seus maridos que estavam tendo filhos. E Raquel, então, ela busca várias estratégias humanas. Primeiro, ela começa a culpar o marido. É você, Jacó. Você não está fazendo a coisa direito. Você está fazendo direito com Lia. Comigo, não. Ela começa a culpar Jacó. Segundo, ela dá a sua escrava, sua serva, para que Jacó pudesse ter filhos e ela, então, pudesse chamar esses filhos de seus. Terceiro, ela usa mandrágoras, ela usa aqueles frutos para que ela pudesse, então, fazer algo para que pudesse ter filhos. Ela faz de tudo por métodos humanos para que aquilo que ela deseja se concretize. O que é que Ana faz? Ana está na mesma situação. Ela não tem filhos. A sua rival, a outra esposa de Penina, a provoca, né? E o que é que acontece? Ela simplesmente vai orar ao Senhor. Ela simplesmente vai derramar a sua alma, como ela diz a Eli. Ele disse, você está bêbada? Ela disse, não, eu estava derramando a minha alma diante do Senhor, a ponto que nem eu conseguia falar, era o meu coração que estava derramado diante do Senhor. Perceba, ela está passando pela mesma aflição de Raquel, mas ela vai depender do Senhor. Aqui, irmãos, nós temos uma lição muito clara. Raquel nos ensina que a nossa força, o nosso poder, na realidade, não é nada, é a nossa maior fraqueza. Por isso que Paulo diz, quando nós estamos fortes, é que estamos fracos. Quando nós estamos usando os nossos métodos, a nossa maneira, as nossas estratégias, quando nós não entregamos nada disso ao Senhor, simplesmente disso, eu confio na força do meu braço, eu confio que eu faço, que eu compro, que eu faço do jeito que eu quiser, sou eu. Aí está a nossa maior fraqueza. Porque nós não somos nada, porque nós não conseguimos nada. Ana nos ensina que quando nós entregamos ao Senhor, quando nós derramamos o nosso coração ao Senhor, irmãos, nós recebemos do Senhor. Se não aquilo que nós desejamos para alimentar o nosso ídolo, nós recebemos um conforto espiritual tão grande, porque nós chegamos, como Deus diz a Paulo, a minha graça te basta. Nós encontramos descanso somente no Senhor. Nossa força, irmãos, é a nossa maior fraqueza, porque isso nos impede de depender da graça. Quando nós temos métodos humanos, quando nós temos estratégias humanas, nós desprezamos a graça do Senhor.
Nós simplesmente deixamos para lá a graça, nós não olhamos para o poder de Deus. Às vezes, Deus permite estas coisas em nossa vida, permite esterilidade, seja no nosso trabalho, seja no nosso emocional, seja na nossa vida financeira, permite com que estas coisas desapareçam. Problemas financeiros, emocionais, ministeriais, o seu trabalho, não como uma punição, mas como uma pedagogia, como um ensino dele, para que aprendamos a confiar e a depender do Senhor. Uma vez que compreendemos que a manipulação, que os métodos humanos não podem trazer a vida verdadeira, então nós chegamos ao final desta narrativa. O momento em que Deus decide agir, não por causa do esforço de Raquel, mas por causa da sua memória pactual. Veja só o que acontece. Deus, então, ele vai tratar agora com Raquel. E aqui serve algo para nós. A restauração da nossa vida, meus irmãos, não depende da nossa perfeição ou da nossa performance, daquilo que nós fazemos. Deus age simplesmente por causa da sua aliança, por causa do seu pacto. Veja só o que diz o versículo 22. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e fez fecunda. Veja só. Lembrar aqui, irmãos, não é simplesmente que Deus tinha esquecido Raquel. Lembrar aqui, irmãos, é uma intervenção pactual da aliança do Senhor. Deus não estava reagindo às estratégias de Raquel, a escrava, as mandrágoras, a exigência. Deus aqui, irmãos, ele estava agindo simplesmente por fidelidade à sua aliança. É a preservação da promessa. José, irmãos, será o instrumento de Deus para manter toda a família de Jacó viva no Egito. O filho de Raquel, o primeiro filho, é exatamente José. Aquele que vai trazer provisão a toda a casa de Jacó. E aqui eu quero falar para você. Quando parece que Deus se esqueceu de você, o problema não é esquecimento divino. O problema é o nosso calendário. Às vezes nós olhamos para isso e dizemos, Deus esqueceu de mim. Já faz tempo que eu quero muito isso e não consigo. Lembre-se, Deus não age no nosso tempo, no nosso calendário, de acordo com a nossa vontade. Por isso, Deus não esqueceu de você. É você que não entende que o tempo de Deus é muito diferente do seu tempo. É muito diferente do seu tempo. E aqui, irmãos, claramente nós temos isso quando Raquel dá o nome ao seu filho. Veja só o que ela diz, então, do nome Jacó. Veja só o que diz o versículo 22. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu e a fez fecunda. Ela concebeu à luz um filho e diz, Deus me tirou o meu vexame. Mas vejam a raiz da idolatria do coração dela ainda. E disse, e lhe chamou José, dizendo, dá-me o Senhor ainda outro filho. Perceba só, Deus tirou o vexame, a vergonha do seu coração. E aqui, irmãos, nossa restauração não depende simplesmente do nosso esforço. A nossa mudança, a nossa transformação não depende de nós, mas depende daquele que morreu e ressuscitou por nós, do Senhor Jesus Cristo. E aqui eu quero concluir dizendo, Israel, a nação de Israel, a igreja do Antigo Testamento, o povo de Deus no Antigo Testamento, não nasceu, irmãos, de uma família perfeita. Não. Ela nasce exatamente, o povo de Deus, de uma família imperfeita. Deus escolheu, irmãos, a rejeitar exatamente para gerar Judá. Deus escolheu a estéril para gerar José.
Deus constrói o seu plano redentor, irmãos, em meio à rivalidade entre essas duas mulheres, em meio a invejas e fraquezas. E aqui eu quero entender e dizer a você, se você é como Lia, preterido, rejeitado, não amado, lembre-se, Deus vê a você. Deus vê a sua aflição, Deus vê a sua angústia. Lembre-se, se você é como Raquel, frustrado, que simplesmente olha para as coisas, lembre-se, Deus ainda governa a sua vida. Se você é como Raquel também, que vive tentando controlar resultados, que vive tentando ter o controle da sua vida, lembre-se, Deus o chama a depender dEle, a confiar nele. Não perca mais tempo, irmãos, alugando felicidade. Não confie, irmãos, na sua força, nas suas estratégias humanas. Não construa quem você é sobre aquilo que pode ser tirado de você. Eu sou o grande empresário, amanhã você pode não ser. Eu sou o grande pai de família, amanhã você pode não ser. Eu sou isso, eu sou aquilo, amanhã você pode não ser. Construa a sua identidade no Senhor. Eu gosto muito da expressão que nós temos nas Escrituras. Quando Eliseu passava, o povo dizia: ali vai o homem de Deus. É assim que nós devemos ser identificados. Ali vai o homem de Deus, ali vai a mulher de Deus. Ali não vai o professor, ali não vai o comerciante, ali não vai o agricultor, ali não vai isso, ali não vai aquilo. Não. É bom que nós sejamos identificados com o Senhor, porque tudo que nós podemos ter nesta vida e nesta terra pode ser tirado de nós a qualquer momento. Lembre-se disso, a sua identidade está no Senhor. Retire e remova todos os ídolos da sua vida. Descanse na graça de Deus, na graça do Senhor. Lembre-se disso. Não esqueça destas coisas. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, pela Tua palavra. Derrama a Tua graça e nos fortalece, Senhor, em todo o tempo. Que sejamos confrontados com ela, que os nossos ídolos sejam removidos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos, o Salmo de número 11, vamos ficar de pé. Como podes me dizer?
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito seja com todos nós, com todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.